Decreto-Lei N. 297/2009, Estatuto dos Militares de Guarda Nacional Republicana aprovado pelo Decreto-Lei N. 297/2009, de 14 de outubro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro. Decreto-Lei N. 297/2009, de 14 de outubro. O presente Decreto-Lei dá cumprimento ao novo regime legal consagrado na Lei N. 63/2007, de 6 de novembro, que aprovou a Orgânica de Guarda Nacional Republicana, GNR, adaptando, em conformidade, o estatuto desta força de segurança às atuais necessidades funcionais e de organização aí impostas, procurando dar resposta às novas realidades impostas por uma sociedade em constante evolução. Neste âmbito, foi dado cumprimento aos procedimentos previstos na Lei N. 39/2004, de 18 de agosto, tendo-se procedido à audição das associações profissionais da Guarda Nacional Republicana. Tal como no anterior estatuto, os militares da GNR, no exercício da sua missão, continuam sujeitos à condição militar e à hierarquia de comando, tendo, por conseguinte, os seus direitos e liberdades limitados pelas restrições constitucionalmente previstas, com o âmbito pessoal e material que consta da Lei de Bases do Estatuto da Condição Militar e do presente estatuto. Foram, ainda, introduzidas alterações destinadas a garantir a necessária adequação à Lei de Organização da Investigação Criminal, aprovada pela Lei N. 49/2008, de 27 de agosto, e à Lei de Segurança Interna, aprovada pela Lei N. 53/2008, de 29 de agosto. Por outro lado, foram acolhidos os princípios e as normas estabelecidos pela Lei N. 12/2008, de 27 de fevereiro, que aprovou os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, salvaguardando-se as necessárias adaptações ditadas pelas especiais natureza e organização da GNR. O presente estatuto consagra os deveres e direitos dos militares da Guarda, a sua hierarquia, cargos e funções, o ingresso e desenvolvimento das carreiras profissionais, oficiais, sargentos e guardas, as nomeações e colocações, a regulação dos efetivos globais e a respectiva situação, no ativo, na reserva e na reforma, o ensino e formação, a avaliação e o regime das licenças. Estabeleceu-se, pela primeira vez, um horário de referência, através da fixação de um número de horas máximo de trabalho semanal, com compensação em crédito horário a definir por legislação própria. Para efeitos de promoção, os militares passam a estar submetidos a uma avaliação de desempenho sujeita ao princípio da diferenciação do mérito, com repercussões no desenvolvimento das respectivas carreiras. Saliente-se, ainda, que o presente estatuto determina para o ingresso na carreira de guarda a necessidade de possuir 11 anos de escolaridade e fixa um período probatório para a avaliação de outras competências de natureza não estritamente técnica. Procurou-se, em termos gerais, harmonizar e dar coerência às três carreiras profissionais da Guarda, oficiais, sargentos e guardas, estimulando o militar no sentido da progressão. Regulamentou-se, ainda, o acesso à sua categoria de oficiais generais, bem como o acesso à categoria de guarda, nos postos de guarda principal e cabo, mor. Consagram-se, por fim, normas transitórias destinadas a salvaguardar direitos adquiridos pelos militares da GNR na aplicação do presente estatuto. Assim, nos termos da alínea A do N1 do artigo 198 da Constituição, o Governo decreta o seguinte. Título 1º. Parte comum. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1. Objeto e âmbito 1. O presente Decreto-Lei aprova o Estatuto dos Militares de Guarda Nacional Republicana. 2. O presente estatuto aplica-se aos oficiais, sargentos e guardas, em qualquer situação, da Guarda Nacional Republicana, adiante designada por guarda. 3. Os militares das Forças Armadas, em serviço na Guarda, regem-se pelo Estatuto dos Militares das Forças Armadas e pelo presente estatuto, na parte aplicável.
Artigo 2. Definição 1. Militar da Guarda é aquele que, satisfazendo as características da condição militar, ingressou nesta força de segurança e a ela se encontra vinculado com caráter de permanência ou nela presta serviço voluntariamente. 2. O militar da Guarda é um soldado da lei, que se obriga a manter em todas as circunstâncias um bom comportamento cívico e a proceder com justiça, lealdade, integridade, honestidade e competência profissional, de forma a suscitar a confiança e o respeito da população e a contribuir para o prestígio da Guarda e das instituições democráticas. 3. O militar da Guarda, no exercício das suas funções, é agente da força pública, autoridade e órgão de polícia, quando não lhe deva ser atribuída qualidade superior, nos termos da Lei Orgânica de Guarda Nacional Republicana. Artigo 3. Juramento de bandeira. O militar da Guarda que não tenha prestado juramento de bandeira no momento da sua admissão, presta-o em cerimônia pública, perante a bandeira nacional, mediante a seguinte fórmula de declaração solene: juro, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, servir a Guarda Nacional Republicana e as Forças Armadas e cumprir os deveres militares. Juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Artigo 4. Juramento de fidelidade ou compromisso de honras militares da Guarda, após a frequência com aproveitamento nos cursos de formação, prestam juramento de fidelidade ou compromisso de honra, em cerimônia pública, nos termos previstos pelo presente Estatuto e regulamentação aplicável. Capítulo 2. Deveres e direitos. Seção I. Regime geral. Artigo 5. Regime aplicável. 1. Ao militar da Guarda são aplicáveis a Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, (BGEC), o Código de Justiça Militar, (CJM), o Regulamento de Disciplina da Guarda Nacional Republicana, (RDGNR), o Regulamento de Disciplina Militar, (RDM), o Regulamento de Continências e Honras Militares, (RCHM), o Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, RMCFA, o Regulamento das Medalhas de Segurança Pública, RMSP, e o Código Deontológico do Serviço Policial, CDSP, com os ajustamentos adequados às características estruturais deste corpo militar e constantes dos respectivos diplomas legais ou em outros regulamentos. 2. As referências feitas no CJM às Forças Armadas ou a outras forças militares consideram-se, para efeitos do mesmo Código, aplicáveis à Guarda Nacional Republicana. 3. A competência prevista no N2 do artigo 49 do RMCFA é conferida ao Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana sempre que o agraciado no desempenho da respectiva missão se encontre sob comando operacional de guarda. Seção I. Deveres. Artigo 6. Princípios fundamentais. 1. O militar da Guarda, no exercício das suas funções, está exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido na lei ou, com base nela, pelos órgãos competentes. 2. O militar da Guarda deve constituir exemplo de respeito pela legalidade democrática e actuar no sentido de reforçar, na comunidade, a confiança na ação desenvolvida pela instituição que serve. 3. O militar da Guarda rege-se pelos princípios da honra, lealdade, dedicação ao serviço e coesão interna, devendo enfrentar com coragem os riscos inerentes às missões que lhe são confiadas, procurando continuamente contribuir para o prestígio e o respeito pela instituição. Artigo 7. Defesa da Pátria. O militar da Guarda cumpre as missões que lhe forem cometidas pelos legítimos superiores, para a defesa da Pátria, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Artigo 8. Dever de obediência. 1. A subordinação à disciplina baseia-se no integral e pronto cumprimento de leis e regulamentos e no dever de obediência aos superiores e hierárquicos, bem como no dever do exercício responsável de autoridade. 2. O militar da Guarda deve obediência às leis e regulamentos e obriga-se a cumprir com exatidão e oportunidade as determinações, ordens e instruções emanadas de superior hierárquico, proferidas em matéria de serviço, desde que o respectivo cumprimento não implique a prática de crime.
Artigo 9. Dever de isenção 1. O militar da guarda deve actuar com independência e de acordo com a autoridade de que está investido, abstendo-se de retirar vantagens diretas ou indiretas do exercício das suas funções. 2. Ao militar da guarda, quando na efetividade do serviço, é vedado o exercício, por sua interposta pessoa, de quaisquer atividades sujeitas à fiscalização das autoridades policiais ou relacionadas com o equipamento, armamento, infraestrutura ou reparação de materiais destinados às forças de segurança ou às forças armadas. Artigo 10. Dever de disponibilidade 1. Face à sua condição militar e à especificidade da missão, o militar da guarda encontra-se permanentemente disponível para o serviço, ainda que com o sacrifício dos interesses pessoais. 2. O militar da guarda não se deve ausentar da área onde presta serviço, excepto quando devidamente autorizado, ou quando, no exercício das suas funções, deva efetuar de imediato diligências que possam conduzir ao esclarecimento de qualquer acto de natureza criminal ou contraordenacional. 3. O militar da guarda é obrigado a comunicar e manter atualizado seu domicílio habitual e, no caso de ausência por licença, doença ou outro motivo, o local onde possa ser encontrado e as formas de ser contactado. Artigo 11. Dever de zelo 1. O militar da guarda deve dedicar-se ao serviço, conhecer, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor e desenvolver, através da formação, esforço e iniciativa, as qualidades pessoais e aptidões profissionais necessárias ao pleno exercício das funções e ao cumprimento das missões atribuídas. 2. O dever de zelo compreende, também, a obrigação do militar da guarda de acudir com rapidez e prestar auxílio, em situações de catástrofe ou calamidade pública, manifestando todo o empenho no socorro dos sinistrados e na atenuação dos danos, e promovendo a informação adequada à entidade de que depende. Artigo 12. Dever de sigilo. O militar da guarda deve cumprir rigorosamente as normas de segurança e manter sigilo, quanto aos factos e matérias de que tome conhecimento em virtude do exercício das suas funções. Artigo 13. Poder de autoridade 1. O militar da guarda está investido do poder de autoridade nos termos definidos no Código de Processo Penal e em outros diplomas legais. 2. O militar da guarda que desempenhe funções de comando, direção ou chefia exerce o poder de autoridade inerente a essas funções, bem como a correspondente competência disciplinar. 3. O exercício dos poderes de autoridade implica a responsabilidade dos atos que por seu ou por sua ordem forem praticados. Artigo 14. Dever de tutela. O militar da guarda deve zelar pelos interesses dos seus subordinados e dar conhecimento, através da via hierárquica, dos problemas de que tenha conhecimento e que àqueles digam respeito. Artigo 15. Adequação, necessidade e proporcionalidade do uso da força 1. O militar da guarda usa os meios coercivos adequados à reposição da legalidade e da ordem, segurança e tranquilidade pública quando estes se mostrem indispensáveis, necessários e suficientes ao bom cumprimento das suas funções estejam esgotados os meios de persuasão. 2. O militar da guarda tem o especial dever de assegurar o respeito pela vida, integridade física e psíquica, honra e dignidade das pessoas sobre a sua custódia ou ordem. 3. O militar da guarda recorre ao uso da força, nos casos expressamente previstos na lei, quando este se revele legítimo, necessário, adequado e proporcional ao objetivo visado. 4. Em especial, só deve recorrer ao uso de armas de fogo, como medida extrema, quando tal se afigura absolutamente necessário, adequado, proporcional e exista comprovadamente perigo para sua vida ou de terceiros e nos demais casos previstos na lei. Artigo 16. Outros deveres constituem, ainda, deveres do militar da guarda. A. Usar uniforme de acordo com o estipulado em diploma próprio, excepto nos casos em que a lei o prive ou quando seja expressamente determinado ou autorizado. B. Prestar auxílio a qualquer diligência em matéria legal e tomar a iniciativa na repressão de qualquer infração de que tenha conhecimento. C. Actuar no sentido de reprimir qualquer tentativa ou cometimento de crime ou contraordenação às leis e aos regulamentos de que tome conhecimento.
D. Prestar, aos organismos policiais e outros órgãos da administração pública indicados expressamente por lei, o apoio e a cooperação solicitadas ou requeridas nos termos da lei. E. Comportar-se de acordo com a dignidade da sua função e posto mesmo fora dos actos de serviço. F. Observar, quando destacado no estrangeiro, as regras de comportamento que regem as forças militares ou de segurança dos respectivos países. G. Abster-se de exercer atividades incompatíveis com o seu grau hierárquico ou decoro militar ou que o coloquem em situação de dependência susceptível de afetar a sua respeitabilidade pessoal e dignidade funcional perante a guarda e a sociedade. H. Privar-se, sem ter obtido prévia autorização, de exercer quaisquer atividades de natureza comercial ou industrial e quaisquer outras de natureza lucrativa, relacionadas com o exercício das suas funções ou incompatíveis com estas, enquanto na efetividade de serviço. I. Abster-se de fazer declarações que afetem a coesão e o prestígio da guarda ou violem os princípios da hierarquia e da disciplina. J. Recusar a nomeação para qualquer cargo, comissão, função ou emprego, público ou privado, sem prévia autorização da entidade competente, enquanto na efetividade de serviço. L. Informar o órgão de gestão de recursos humanos da guarda, sempre que concorra a qualquer cargo, comissão, função ou emprego, público ou privado. M. Comunicar a nomeação para qualquer cargo, comissão, função ou emprego público, quando fora da efetividade de serviço. N. Informar a constituição do seu agregado familiar. O. Comunicar todas as alterações à sua evolução técnica e cultural, relativamente a habilitações acadêmicas que obtenha ou cursos técnicos e superiores que complete. P. Comprovar a sua identidade e situação, sempre que solicitada. Q. Comunicar com os imediatos superiores quando detido por autoridade competente externa à guarda. Seção I. Direitos. Artigo 17. Direitos, liberdades e garantias. O militar da guarda goza de todos os direitos, liberdades e garantias reconhecidos aos demais cidadãos, estando o exercício de alguns desses direitos e liberdades sujeitos às restrições constitucionalmente previstas com o âmbito pessoal e material que consta da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, DINFA, e do presente Estatuto. Artigo 18. Honras militares. O militar da guarda tem, nos termos da lei, direito ao uso de uniforme, títulos, honras, precedências, imunidades e isenções próprias da sua condição militar. Artigo 19. Remuneração no ativo. 1. O militar da guarda no ativo tem direito à remuneração base adequada ao respectivo posto e tempo de permanência neste, forma de prestação de serviço, cargo que desempenha e qualificações adquiridas, nos termos definidos em diploma próprio. 2. O militar beneficia de suplementos específicos, nos termos fixados em legislação específica. 3. O direito à remuneração extingue-se com a verificação de qualquer das causas que legalmente determinem a cessação do vínculo funcional à guarda. Artigo 20. Remuneração na reserva. 1. O militar da guarda na situação de reserva tem direito à remuneração calculada de acordo com o estabelecido em legislação própria. 2. Sempre que o militar seja chamado a prestar serviço na situação de reserva e por esse facto passe a receber remuneração inferior à que vinha auferindo quando se encontrava fora da efetividade de serviço, receberá a que lhe seja mais vantajosa. 3. Ao militar da guarda na situação de reserva na efetividade de serviço aplicam-se as disposições constantes no artigo anterior. Artigo 21. Pensão de reforma. 1. O militar da guarda na situação de reforma beneficia do regime de pensões, calculada de acordo com o estabelecido em legislação do regime de proteção social convergente ou do regime geral de segurança social, conforme o caso. 2. O tempo de serviço relevante para o cálculo da pensão de reforma inclui todo o período durante o qual sejam efetuados descontos ou se verifique o pagamento de contribuições, incluindo aquele decorrido na reserva.
3. Sempre que a pensão de reforma do militar da Guarda a que se refere o artigo 94, calculada de acordo com o Estatuto da Aposentação, resulte inferior à remuneração de reserva do correspondente posto e escalão do ativo, e, abonado, a título de complemento de pensão, o diferencial verificado, sendo as verbas eventualmente necessárias para fazer face àquele abono anualmente inscritas no orçamento do Ministério da Administração Interna. Artigo 22. Formação e progressão na carreira. 1. O militar da Guarda tem direito a receber treino e formação geral, cívica, científica, técnica e profissional, inicial e contínua, adequados ao pleno exercício das funções e atribuições que lhe sejam cometidas, tendo em vista a sua valorização humana e profissional, bem como a sua progressão na carreira. 2. O militar da Guarda tem direito a ascender na carreira profissional definida, pelo presente Estatuto, segundo a capacidade e competência profissional que lhe forem reconhecidas e o tempo de serviço prestado, atentos os condicionalismos dos respectivos quadros, e as mudanças de posicionamento remuneratório, nos termos fixados em legislação própria. Artigo 23. Garantias de defesa. 1. O militar da Guarda tem direito a apresentar propostas, petições, participações, queixas e requerimentos, sempre a título individual e através das vias hierárquicas competentes. 2. O pessoal militar tem direito a apoio judiciário, que abrange a contratação de advogado, o pagamento de taxas de justiça e demais encargos do processo, sempre que nele intervenha na qualidade de assistente, arguido, autor ou réu, e o processo decorra do exercício das suas funções, mediante despacho fundamentado do comandante-geral, proferido por sua iniciativa ou mediante requerimento do interessado. 3. Salvo decisão judicial em contrário, o militar da Guarda que seja arguido em processo crime por actos resultantes do exercício das suas funções ou por causa delas, praticados para evitar ou reprimir uma agressão iminente ou de facto, aguardará julgamento em liberdade, podendo desempenhar o serviço que lhe competir, desde que seja assegurada a sua comparência aos actos judiciais. Artigo 24. Detenção e prisão. 1. O militar da Guarda tem direito a só aceitar intimação, ordem de detenção ou prisão através da autoridade competente, excepto em caso de flagrante delito e quando ao crime cometido corresponder pena de prisão. B. Quando na efetividade do serviço, só aceitar ordem de detenção ou prisão fora de flagrante delito quando de manada de autoridades judiciárias e mediante requisição aos seus superiores hierárquicos, nos termos da lei. C. Comunicar com os seus superiores imediatos quando detido por autoridade competente estranha à guarda. 2. O militar da Guarda detido mantém-se à ordem do comando, até ser presente ao juiz de instrução competente. 3. O cumprimento de medidas e penas de prisão por militar da Guarda é assegurado em instalações próprias ou das Forças Armadas. Artigo 25. Transporte e habitação. 1. O militar da Guarda tem, no exercício das suas funções profissionais e consoante o cargo exercido, direito a transporte condigno. 2. O militar da Guarda tem direito a oferir, nos termos da lei, um abono por compensação das despesas feitas resultantes da sua deslocação e do seu agregado familiar. 3. O regime de utilização dos transportes públicos coletivos pelos militares da Guarda é fixado em diploma próprio. 4. Na Guarda, o comandante-geral, o 2 comandante-geral, o inspetor, o comandante operacional, os comandantes e 2 vice-comandantes das unidades, os comandantes das respectivas subunidades, o chefe da secretaria-geral, os comandantes e 2 vice-comandantes do estabelecimento de ensino e dos centros de formação têm direito à habitação por conta do Estado, quando tenham residência habitual a mais de 50 km da sede da respectiva unidade, subunidade ou serviço. 5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a todos os militares é assegurado, sempre que possível, alojamento nos quartéis ou outras instalações da Guarda, de acordo com a respectiva categoria.
Artigo 26. Horário de referência 1. O exercício de funções policiais por militares de guarda atende ao horário de referência semanal, a regular por portaria conjunta dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna. 2. A regulação prevista no número anterior não pode prejudicar, em caso algum, o dever de disponibilidade permanente nem o serviço da guarda. 3. A regulação prevista no N1 contempla uma compensação por crédito horário para os casos de prestação de serviço para além do horário de referência. 4. O disposto nos números anteriores não é aplicável aos militares integrados em forças nacionais destacadas em missões internacionais. Artigo 27. Outros direitos 1. Constituem direitos do militar da guarda no cumprimento da sua missão. A. Possuir bilhete de identidade de militar da guarda e distintivo profissional, este último de uso exclusivo dos militares em efetividade de serviço, conformes aos modelos definidos em diploma próprio. B. Ter entrada livre, quando devidamente identificado e em acto ou missão de serviço, em estabelecimentos e outros locais públicos ou abertos ao público para a realização de ações de fiscalização ou de prevenção. C. Ter acesso, para a realização de diligências de investigação criminal ou de coadjuvação judiciária, quando devidamente identificado e em missão de serviço, a quaisquer repartições ou serviços públicos, empresas comerciais ou industriais e outras instalações públicas ou privadas. D. Entrar livremente em locais de embarque e desembarque de pessoas ou mercadorias e meios de transporte, mediante a apresentação do bilhete de identidade militar e distintivo profissional da guarda. E. Entrar em recintos, instalações e meios de transportes militares, desde que autorizado pela entidade militar competente, e interrogar, nos termos da lei, as pessoas que se tornem suspeitas de infrações e sujeitar a exame essas pessoas e as mercadorias ou meios de transporte que as acompanham. F. Requisitar o auxílio das autoridades administrativas, policiais e fiscais, quando as necessidades do serviço exijam. G. Ser indenizado, nos termos da lei, por danos materiais ou pessoais decorrentes de actos criminosos de que seja vítima no exercício das suas funções ou em consequência das mesmas. H. Apresentar queixas ao provedor de justiça, de acordo com o DINFA, e nos termos fixados na lei. 2. Constituem, ainda, direitos do militar da guarda. A. Identificar-se mediante a exibição do bilhete de identidade militar da guarda, documento que substitui, para todos os efeitos legais, em território nacional, o bilhete de identidade de cidadão nacional. B. Beneficiar da detenção, uso e porte de arma de qualquer natureza, independentemente de licença ou autorização, sendo, no entanto, obrigatório o respectivo manifesto quando de sua propriedade. C. Beneficiar de medidas e ações de medicina preventiva em termos a fixar em diploma próprio. D. Beneficiar, para si e para sua família, de assistência médica, medicamentosa e hospitalar, bem como de meios auxiliares de diagnóstico, nos termos fixados em diploma próprio. E. Beneficiar, para si e para sua família, de um sistema de proteção, abrangendo, designadamente, pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue, e subsídio de invalidez e outras formas de assistência e apoio social, nos termos fixados em diploma próprio. F. Beneficiar das disposições constantes da lei e respectivos diplomas regulamentares em matéria de maternidade e paternidade nos termos dos respectivos regimes jurídicos de proteção social aplicáveis ou nos termos fixados em diploma próprio. G. Beneficiar de assistência religiosa. H. Ser membro de associação profissional de militares da guarda. 3. Não tem direito ao previsto na alínea B, do número anterior o militar a quem tenha sido aplicada pena de separação de serviço ou de dispensa de serviço. Capítulo 3º Hierarquia, Cargos e Funções. Artigo 28. Hierarquia. A hierarquia militar tem por finalidade estabelecer as relações de autoridade e subordinação entre os militares, em todas as circunstâncias, e é determinada pelos postos, também designados por patentes, antiguidades e precedências, a respeitar mesmo fora do desempenho das funções.
Artigo 29. Categorias profissionais, subcategorias e postos militares. 1. Os militares da Guarda agrupam-se hierarquicamente nas seguintes categorias profissionais, subcategorias e postos militares. A. Categoria profissional de oficiais. I. Subcategoria de oficiais generais, que compreende os postos de tenente-general e major-general. I. Subcategoria de oficiais superiores, que compreende os postos de coronel, tenente-coronel e major. I. Subcategoria de capitães, que compreende o posto de capitão. I. Subcategoria de oficiais subalternos, que compreende os postos de tenente e alferes. B. Categoria profissional de sargentos, que compreende os postos de sargento-mor, sargento-chefe, sargento, ajudante, primeiro sargento, segundo sargento e furriel. C. Categoria profissional de guardas, que compreende os postos de cabo-mor, cabo-chefe, cabo, guarda, principal e guarda. 2. Durante os tirocínios dos cursos de formação de oficiais, os militares da Guarda designam-se por aspirantes e usam o galão correspondente. 3. O posto de furriel destina-se, exclusivamente, a graduar os militares de guarda durante o curso de formação de sargentos, nas condições expressas pelo presente estatuto e no respectivo regulamento do curso. 4. Os alunos dos cursos de formação de oficiais podem ter as graduações e correspondentes honras militares constantes de legislação própria. 5. O candidato a militar da Guarda, enquanto na frequência do curso de formação de guardas, é designado por guarda provisório. Artigo 30. Contagem da antiguidade. 1. A antiguidade do militar em cada posto conta desde a data fixada no respectivo documento oficial de promoção que determine mudança de posto ou de categoria, considerando-se de menor antiguidade o promovido com data mais recente. 2. O militar graduado é sempre considerado mais moderno do que o militar promovido ao mesmo posto, com exceção dos casos previstos na lei. Artigo 31. Graus hierárquicos. Os graus hierárquicos dos militares são organizados por ordem decrescente dos postos e, dentro destes, de antiguidade. Artigo 32. Listas de antiguidade. 1. Anualmente são publicadas listas de antiguidade dos militares das categorias profissionais da Guarda, referidas a 1 de janeiro, sendo a. Os do ativo, distribuídos por quadros e por ordem decrescente de antiguidade. B. Os da reserva e os da reforma, por ordem decrescente dos postos e, dentro destes, por ordem decrescente de idades. 2. As listas de antiguidade das categorias profissionais são divididas em duas partes, nos termos previstos presente decreto-lei, uma relativa aos militares das Forças Armadas em serviço na Guarda e outra aos militares da Guarda. 3. A lista de antiguidade no posto de cabo, na parte respeitante aos militares da Guarda, é constituída por duas partes, uma relativa aos promovidos por habilitação concurso adequado e outra relativa aos promovidos por antiguidade, sem prejuízo do disposto no artigo 279, 1, nota 1. Alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 33. Inscrição na lista de antiguidades. 1. O militar da Guarda na situação de ativo ocupa um lugar na lista de antiguidade do quadro a que pertence. 2. No quadro a que pertencem, os militares da Guarda promovidos com a mesma antiguidade e ao mesmo posto são ordenados por ordem decrescente, segundo a ordem da sua inscrição na lista de antiguidade desse posto, que deve constar do documento oficial de promoção. 3. A inscrição na lista de antiguidade no posto de ingresso de cada quadro é feita por ordem decrescente de classificação no respectivo curso ou concurso de ingresso. 4. Em caso de igualdade de classificação, a inscrição na lista de antiguidade do posto de ingresso de cada quadro é feita tendo em conta as seguintes prioridades: 1. Maior graduação anterior. 2. Maior antiguidade no posto anterior. 3. Mais tempo de serviço efetivo. 4. Maior idade. 5. No ordenamento hierárquico ditado pela lista de antiguidade considera-se qualquer militar à esquerda de todos os que são mais antigos do que ele à direita dos que são considerados mais modernos.
6. Os militares promovidos ao posto de cabo por habilitação com curso adequado são sempre mais antigos que os militares promovidos ao mesmo posto por antiguidade, no ano em que ocorra a sua promoção. Artigo 34. Alteração na antiguidade 1. Sempre que seja alterada a colocação de um militar na lista da antiguidade, a data da sua nova antiguidade consta expressamente no documento que determina essa alteração. 2. Sempre que militares do mesmo quadro forem promovidos a um dado posto com a mesma antiguidade, havendo alteração do ordenamento anterior, esta consta expressamente do documento oficial de promoção. Artigo 35. Transferência de quadro 1. O militar da guarda pode ser transferido para quadro diferente daquele a que pertence, mediante requerimento, por necessidade de racionalização do emprego de recursos humanos ou por insuficiente aptidão física e psíquica. 2. A transferência de quadro por conveniência ou necessidade de serviço é precedida, quando oportuno, da publicação de convite em ordem de serviço, e depende das habilitações técnico-profissionais adquiridas ou da comprovação perante júri qualificado da aptidão do militar para o desempenho das funções inerentes ao novo quadro, conforme condições e demais normas, estabelecidas pelo comandante-geral. 3. A transferência é feita nos termos previstos nos artigos 160 e 174. 4. O militar transferido por razões de serviço para outro quadro mantém o posto e a antiguidade do quadro de origem e é inscrito na respectiva lista de antiguidade. 5. Ao militar transferido, a seu pedido, para outro quadro, é atribuída a antiguidade do posto fixado para início da carreira na respectiva categoria, ficando à esquerda de todos os militares desse posto. Artigo 36. Antiguidade relativa 1. A antiguidade relativa entre militares, com o mesmo posto mas de quadros diferentes, é determinada pelas datas de antiguidade neste posto. Em caso de igualdade destas, é determinada pelas datas de antiguidade no posto anterior, e assim sucessivamente, aplicando-se para o de ingresso estabelecido no artigo 33(2). Dentro de cada posto, para efeitos protocolares, os militares na efetividade de serviço precedem os militares na situação de reserva fora da efetividade de serviço e reforma. 3. No caso de os militares possuírem igual antiguidade no posto de ingresso na categoria, são considerados mais antigos os habilitados com o curso de formação de nível acadêmico mais elevado. 4. Sempre que os oficiais possuírem igual antiguidade no posto de ingresso na categoria e igual nível acadêmico de habilitação, são considerados mais antigos os que obtenham a sua formação por via da frequência do curso de formação de oficiais na Academia Militar. Artigo 37. Hierarquia funcional. A hierarquia funcional é a que decorre dos cargos e funções profissionais, respeitando a hierarquia dos postos de antiguidade dos militares, ressalvados os casos em que a lei determine de forma diferente. Artigo 38. Prevalência de funções 1. Os casos excepcionais em que a hierarquia funcional implique promoção, graduação ou prevalência sobre a antiguidade constam expressamente de documento legal que a determine. 2. A graduação e a prevalência sobre a antiguidade previstas no número anterior terminam com a exoneração dos cargos ou a cessação de funções. Artigo 39. Cargos profissionais 1. Consideram-se cargos profissionais os lugares fixados na estrutura orgânica de guarda que correspondem ao desempenho de funções legalmente definidas. 2. São, ainda, considerados cargos profissionais os lugares de nomeação existentes em qualquer departamento do Estado ou em organismos internacionais, a que correspondam funções de natureza militar ou policial. Artigo 40. Funções profissionais 1. Consideram-se funções profissionais as que implicam o exercício das competências estabelecidas para os cargos correspondentes, bem como os actos de serviço resultantes do cumprimento das atribuições da guarda. 2. As funções profissionais classificam-se como: a. Função de comando. b. Função de direção ou chefia. c. Função de Estado-Maior. d. Função de execução. 3. O desempenho das funções inerentes aos cargos profissionais inicia-se com a nomeação, suspende-se com o afastamento temporário do titular e cessa com a sua exoneração, transferência ao termo do vínculo funcional com a guarda.
4. O desempenho das funções, em relação aos actos de serviço, inicia-se com a entrada ao serviço e cessa com a saída de serviço dos militares nomeados. Artigo 41. Função de comando 1. A função de comando traduz-se no exercício da autoridade que é conferida a um militar para dirigir, coordenar e controlar comandos, unidades, estabelecimentos, subunidades e forças constituídas. 2. O exercício da autoridade, conferido pelas leis e regulamentos, é acompanhado da correspondente responsabilidade, que não é delegável, sendo o comandante o único responsável, em todas as circunstâncias, pela forma como as forças, unidades subordinadas ou equivalentes cumprem as missões atribuídas. Artigo 42. Função de direção ou chefia 1. A função de direção ou chefia traduz-se no exercício da autoridade que é conferida a um militar para dirigir, coordenar e controlar órgãos, com exclusão dos referidos no artigo anterior. 2. O exercício da autoridade conferida pelas leis e regulamentos é acompanhado da correspondente responsabilidade, que não é delegável, sendo o diretor ou chefe o único responsável, em todas as circunstâncias, pela forma como os órgãos subordinados cumprem as missões atribuídas. Artigo 43. Função de Estado-Maior. A função de Estado-Maior consiste na prestação do apoio e assessoria ao comandante, diretor ou chefe. Traduz-se, designadamente, na elaboração de estudos, informações, diretivas, planos, ordens e propostas tendo em vista a preparação e a transmissão da tomada de decisão e a supervisão da sua execução. Artigo 44. Função de execução 1. A função de execução consiste na realização das ações levadas a cabo pelos militares integrados em comandos, unidades, estabelecimentos, subunidades, forças e órgãos, tendo em vista a preparação, o apoio e o cumprimento das atribuições da Guarda. 2. Na função de execução incluem-se as atividades que abrangem, designadamente, as áreas de formação profissional, instrução e treino, logística, administrativa e outras de natureza científica, tecnológica e cultural. 3. Integram-se, também, nesta função a atividade de docência em estabelecimentos de ensino militar. Artigo 45. Funções próprias dos postos 1. As funções inerentes a cada quadro e posto são especificadas pelo presente Estatuto. 2. As funções inerentes a cada qualificação são definidas por despacho do Comandante-Geral. Artigo 46. Funções essenciais dos postos 1. Consideram-se funções essenciais, para cada posto, aquelas cujo exercício é indispensável para a aquisição da necessária experiência para o desempenho da atividade profissional e para a comprovação do mérito para acesso ao posto imediato. 2. Ao militar da Guarda deve ser cometido o desempenho de funções essenciais do respectivo posto. Artigo 47. Funções essenciais dos quadros. O militar da Guarda, tendo em conta o quadro a que pertence, deve exercer as seguintes funções: a. Armas. Funções de comando, direção, chefia, Estado-Maior, inspeção, instrução e execução, em áreas diretamente ligadas ao cumprimento das atribuições da Guarda ou outras de natureza equivalente. b. Serviços. Funções de direção, chefia, Estado-Maior, inspeção, administrativas, logísticas, técnicas, de instrução e execução, em apoio às áreas diretamente ligadas ao cumprimento das atribuições da Guarda ou outras de natureza equivalente. Artigo 48. Competência, responsabilidade e requisitos 1. A cada função profissional deve corresponder uma competência compatível com as responsabilidades atribuídas e devem ser definidos os requisitos exigidos para o seu desempenho eficiente no que respeita ao posto e às qualificações do militar. 2. O militar é obrigado ao desempenho das funções profissionais, próprias do seu posto, quadro e das suas qualificações especiais, para as quais seja legalmente nomeado. Artigo 49. Cargo de posto inferior. O militar da Guarda não pode ser nomeado para cargo a que corresponda a posto inferior ao seu, nem estar subordinado a militares de menor patente ou antiguidade, com exceção dos casos de hierarquia funcional expressos em documento legal.
Artigo 50. Cargo de posto superior. 1. O militar nomeado para o cargo a que corresponda posto superior ao seu é investido, enquanto nessa situação, da respectiva autoridade, remuneração base e suplemento por serviço nas forças de segurança e demais suplementos correspondentes ao posto a ocupar. 2. A nomeação a que se refere um número anterior tem caráter excepcional e provisório. Artigo 51. Hierarquia em cerimônias em actos e cerimônias militares ou civis, excepto nas formaturas. Os militares colocam-se por ordem hierárquica de postos e antiguidades, respeitando-se, porém, as precedências que, de acordo com as funções exercidas ou cargos desempenhados pelos militares presentes, estejam consignadas na lei. Capítulo 4. Carreiras profissionais. Artigo 52. Carreira profissional. A carreira profissional da Guarda é o conjunto hierarquizado de postos em cada categoria que se concretiza em determinado quadro e a que corresponde o exercício de cargos e o desempenho de funções diferenciadas entre si. Artigo 53. Princípios. O desenvolvimento das carreiras profissionais da Guarda orienta-se pelos seguintes princípios. A. Princípio do primado da valorização profissional. Valorização da formação profissional conducente à completa entrega à missão. B. Princípio da universalidade. Aplicabilidade a todos os militares que ingressam na Guarda. C. Princípio do profissionalismo. Capacidades que exigem conhecimentos técnicos e formação científica e humanística, segundo padrões éticos institucionais, e supõe a obrigação de aperfeiçoamento contínuo, tendo em vista o desempenho das funções com eficiência. D. Princípio da igualdade de oportunidades, idênticas perspectivas de acesso e progressão nas carreiras. E. Princípio do equilíbrio, gestão integrada dos recursos existentes por forma a ser obtido o equilíbrio entre os quadros e a coerência do efetivo global autorizado. F. Princípio da flexibilidade, adaptação atempada à inovação e às transformações de crescente complexidade decorrentes do progresso científico, técnico, operacional e organizacional, com o emprego flexível do pessoal. G. Princípio da compatibilidade, possibilidade de harmonizar os interesses da Guarda com as vontades e interesses individuais. H. Princípio da credibilidade, transparência dos métodos e critérios a aplicar. Artigo 54. Objetivo. O desenvolvimento da carreira profissional visa a promoção dos militares aos diferentes postos, atentos os princípios mencionados no artigo anterior, os interesses da Guarda e os anseios pessoais de valorização. B. Um percurso profissional caracterizado pela sucessão de funções de complexidade e responsabilidade diferentes, nas quais o desempenho profissional dos militares possa ser considerado base de polivalência funcional. Artigo 55. Condicionamentos. 1. O fluxo normal do desenvolvimento da carreira dos militares da Guarda está condicionado à verificação dos seguintes pressupostos. A. Existência de mecanismos reguladores que assegurem flexibilidade de gestão e permanente motivação dos militares. B. Provisão adequada às necessidades de cada quadro. 2. Consideram-se mecanismos reguladores, designadamente, as condições gerais e especiais de promoção, bem como a avaliação de mérito e do desempenho e o tempo mínimo de antiguidade nos postos, previstos no presente Estatuto. Artigo 56. Desenvolvimento da carreira. 1. O desenvolvimento da carreira dos militares da Guarda verifica-se de acordo com as qualificações, a antiguidade e o mérito revelados no seu desempenho profissional, observada a satisfação das condições gerais e especiais de promoção e as necessidades do serviço da Guarda. 2. O desenvolvimento da carreira deve possibilitar uma permanência significativa nos diferentes postos que a constituem, de forma a permitir a aquisição diversificada de competências. Artigo 57. Designação das carreiras e ingresso. 1. As carreiras designam-se por a. Oficiais. B. Sargentos. C. Guardas. 2. Para o ingresso nas carreiras referidas no número anterior, são exigidas as seguintes condições: a. Oficiais, aproveitamento nos cursos de formação de oficiais da Guarda ministrados na Academia Militar ou nos cursos especiais de formação de oficiais da Guarda, ministrados na Escola de Guarda, a definir em diploma próprio.
B. Sargentos, aproveitamento nos cursos de formação de sargentos da Guarda a definir por despacho do Comandante-Geral. C. Guardas, aproveitamento nos cursos de formação de guardas da Guarda. 3. As condições de progressão nas carreiras dos militares de guarda referidas no número anterior são as constantes no presente Estatuto. 4. O militar da Guarda, desde que reúna as condições previstas no presente Estatuto e legislação complementar aplicável, pode candidatar-se à frequência de cursos que possibilitem o acesso à carreira de nível superior à sua. Artigo 58. Recrutamento e mobilidade. 1. O recrutamento para a Guarda é feito por concurso de admissão nos termos do presente Estatuto e demais legislação complementar. 2. A mobilidade de militares das Forças Armadas para prestação de serviço na Guarda é feita nos termos previstos na Lei Orgânica de Guarda e do presente Estatuto. Capítulo 5. Nomeações e colocações. Artigo 59. Princípios. A nomeação e colocação de militares obedecem aos seguintes princípios: a. Primado da satisfação das necessidades e interesses do serviço. B. Satisfação das condições especiais de promoção. C. Aproveitamento da capacidade profissional, avaliada em função da competência revelada e da experiência adquirida. D. Conciliação, na medida do possível, dos interesses pessoais com os do serviço. Artigo 60. Tipos de colocação. A colocação de militares para o exercício de quaisquer funções profissionais desempenhadas em comissão normal processa-se por escolha, oferecimento, imposição de serviço ou motivo disciplinar. Artigo 61. Colocação por escolha. 1. A colocação por escolha tem caráter nominal excepcional, processando-se independentemente de qualquer escala. 2. A colocação referida no número anterior resulta da satisfação das necessidades e ou de interesses do serviço e tem em conta as qualificações técnicas, as qualidades pessoais do militar e as exigências do cargo ou das funções a desempenhar. Artigo 62. Colocação por oferecimento. 1. A colocação por oferecimento tem por base um requerimento do militar, no qual, de forma expressa, se oferece para exercer funções em determinados comandos, unidades, estabelecimentos, subunidades ou órgãos de guarda. 2. A aceitação de convite por militares que satisfaçam determinados requisitos técnicos, profissionais e tempo de serviço exigidos é considerada colocação por oferecimento, devendo tais convites ser objeto de divulgação através das ordens de serviço. Artigo 63. Colocação por imposição. 1. A colocação por imposição de serviço processa-se com vista ao exercício de determinado cargo e função própria do posto. 2. Para efeito do número anterior, são abrangidos os militares que satisfaçam os requisitos técnicos e profissionais exigidos para o exercício de determinados cargos ou funções. 3. A colocação por imposição pode ainda ocorrer por motivos cautelares e tem por finalidade retirar do local onde presta serviço o militar cuja permanência ou desempenho profissional acarrete manifesto prejuízo para o próprio, para a imagem da guarda ou para o cumprimento da missão. 1. Nota. 1. Alteração introduzida pela Declaração de Rectificação N. 92/2009, de 27 de novembro, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010. Artigo 64. Colocação por motivos disciplinares. As colocações por motivos disciplinares processam-se de acordo com o estipulado no RDGNR. Artigo 65. Normas de colocação. As normas sobre a colocação dos militares são estabelecidas por despacho do Comandante-Geral. Artigo 66. Nomeação para outros organismos. A nomeação de militares para prestação de serviço em organismos de interesse público ou organismos públicos processa-se de acordo com a Lei Orgânica de Guarda e demais legislação aplicável. Capítulo 6. Efetivos globais, situações e mapa geral de pessoal militar da Guarda. Secção I. Disposições gerais. Artigo 67. Efetivos globais. Os quantitativos globais de militares designam-se, genericamente, por efetivos e os que se encontrem na situação de ativo são definidos anualmente no mapa da estrutura geral de pessoal militar da Guarda.
Artigo 68. Preenchimento do Mapa Geral de Pessoal Militar. Os lugares e os correspondentes postos que integram os quadros previstos no presente Estatuto são atribuídos, anualmente, por despacho do Comandante-Geral, atendendo às necessidades específicas de cada quadro e do serviço, ao princípio da igualdade de oportunidades e ao princípio de equilíbrio entre quadros. 2. A distribuição dos efetivos pela Estrutura Geral de Guarda é fixada por despacho do Comandante-Geral. 3. Os efetivos do pessoal militar ingressar anualmente nos quadros da Guarda, fixados de acordo com os quantitativos previstos no EN. São autorizados por despacho conjunto dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna. Artigo 69. Efetividade de serviço. A efetividade de serviço caracteriza-se pelo exercício de cargos e funções próprias do posto, nos casos e condições previstos no presente Estatuto. Seção I. Situações. Artigo 70. Situações. O militar da Guarda pode, em função da disponibilidade para o serviço, encontrar-se numa das seguintes situações: a. Situação de ativo. b. Situação de reserva. C. Situação de reforma. 2. Os militares das Forças Armadas em serviço na Guarda só podem encontrar-se na situação de ativo. Artigo 71. Situação de ativo. Considera-se na situação de ativo o militar da Guarda que se encontra afecto ao serviço efetivo ou em condições de ser chamado ao seu desempenho e não tenha sido abrangido pelas situações previstas para a reserva e reforma. 2. O militar da Guarda no ativo pode encontrar-se na efetividade ou fora da efetividade de serviço. Artigo 72. Situação de reserva. A situação de reserva é aquela para a qual transita do ativo o militar da Guarda, verificadas que sejam as condições estabelecidas no presente Estatuto, mantendo-se, no entanto, disponível para o serviço. 2. O militar da Guarda na reserva pode encontrar-se na efetividade ou fora da efetividade de serviço. 3. O efetivo de militares na situação de reserva não está condicionado a quantitativos globais. Artigo 73. Situação de reforma. A situação de reforma é aquela para a qual transita o militar da Guarda, do ativo ou da reserva, verificadas as condições estabelecidas no presente Estatuto. 2. O militar da Guarda na reforma não pode exercer funções no âmbito da missão e das atribuições da Guarda, salvo nas circunstâncias excepcionais previstas no presente Estatuto. Subsecção I. Ativo. Artigo 74. Situações do ativo face à prestação de serviço. O militar da Guarda no ativo pode estar, em relação à prestação de serviço, numa das seguintes situações: a. Comissão normal. b. Comissão especial. c. Inatividade temporária. d. Suspensão de funções. e. Licença sem remuneração. 2. Os militares das Forças Armadas em serviço na Guarda só podem estar nas situações previstas nas alíneas A e C, excepto quando a inatividade temporária resulte de motivos criminais ou disciplinares. Artigo 75. Comissão normal. Considera-se comissão normal a prestação de serviço na Guarda ou fora dela, desde que no desempenho de cargos e funções militares ou policiais, bem como nos casos previstos em legislação própria. 2. O afastamento da comissão normal pode ser autorizado a um militar da Guarda do ativo, até ao limite de 3 anos seguidos ou de 6 interpolados. 3. Para que seja considerada esta alternância, o militar deve, no intervalo de 2 afastamentos consecutivos, prestar um mínimo de 2 anos de serviço na comissão normal. 4. O militar da Guarda só pode ser promovido ou nomeado para curso de promoção se, na data em que lhe competir a promoção ou a nomeação, estiver, há mais de 1 ano, em comissão normal, sem o que é objeto de preterição por razões que lhe sejam imputáveis. Artigo 76. Comissão Especial. Considera-se comissão especial o desempenho de funções públicas que não estejam incluídas no EN do artigo anterior e sejam consideradas de interesse nacional. 2. Ao militar em comissão especial não é permitido o uso de uniforme em actos de serviço relativos a funções a que não corresponda direito ao uso de insígnias militares.
Artigo 77. Inatividade temporária 1. A inatividade temporária consiste no afastamento temporário do exercício de funções nos seguintes casos: a. Por motivo de acidente ou doença, quando o impedimento exceda 12 meses e a Junta Superior de Saúde, por razões justificadas, não se encontre ainda em condições de se pronunciar quanto à sua capacidade ou incapacidade definitivas. B. Por motivos criminais ou disciplinares, quando no cumprimento das penas de prisão, suspensão ou suspensão agravada. 2. Considera-se, ainda, em inatividade temporária um militar que seja sujeito à medida acessória de proibição de exercício de função. 3. Para efeitos de contagem do período de tempo fixado na alínea A do N1, são considerados todos os impedimentos por doença e as licenças de junta médica, desde que o intervalo entre períodos consecutivos de impedimento seja inferior a 30 dias. 4. A situação do militar abrangido pela assistência na tuberculose e outras doenças crônicas é regulada em legislação especial. Artigo 78. Efeitos de inatividade temporária 1. Quando a inatividade temporária for resultante de acidente ou doença não considerada em serviço e a Junta Superior de Saúde, por razões justificadas, não se encontre em condições de se pronunciar quanto à capacidade ou incapacidade definitiva do militar da Guarda, ao fim de 4 anos, este tem de optar pela passagem à situação de reforma, desde que conte pelo menos 5 anos de serviço, ou de licença ilimitada. 2. Quando a inatividade temporária for resultante de acidente em serviço ou de doença contraída ou agravada neste, o militar da Guarda pode continuar nesta situação até que a Junta Superior de Saúde se pronuncie, não podendo exceder o período máximo de 6 anos, findos os quais tem de optar pela passagem à situação de reforma extraordinária ou de licença ilimitada. 3. A inatividade temporária, resultante do cumprimento de penas criminais ou disciplinares ou ainda da medida acessória de proibição de exercício de função, produz os efeitos previstos na lei. Artigo 79. Suspensão de funções sem prejuízo dos seus direitos e para evitar interferências no processo de dispensa de serviço previsto no artigo 83, o militar no ativo pode ser suspenso das suas funções, total ou parcialmente, por despacho do comandante-geral, sob proposta do comandante da unidade, enquanto aguarda a decisão. Artigo 80. A licença sem remuneração. Considera-se na situação de licença sem remuneração o militar que se encontre de licença ilimitada ou registrada nos termos do presente Estatuto. Artigo 81. Situações quanto à efetividade de serviço. 1. Considera-se na efetividade de serviço o militar do ativo que se encontre: a. Em comissão normal. b. Na inatividade temporária por doença ou acidente. c. Suspenso de funções. 2. Considera-se fora da efetividade do serviço o militar do ativo que se encontre: a. Em comissão especial. b. Em ausência ilegítima do serviço. c. No cumprimento da pena que a legislação penal ou disciplinar atribua a esse efeito. d. De licença, sem direito à remuneração. e. Na situação prevista no N3 do artigo 89. 3. Considera-se em ausência ilegítima de serviço, o militar que, não estando para tal autorizado, não compareça ou se ausente do seu local, data e hora de serviço determinados. Artigo 82. Dispensa de serviço por iniciativa do militar. O militar da Guarda é dispensado do serviço se o declarar, perdendo todos os direitos inerentes à sua condição, o que implica, nomeadamente, a cessação do vínculo funcional com a Guarda e a impossibilidade de readmissão.